Olá, o Justiça em Pauta está no ar. No mês de dezembro foi realizada a 17ª Conferência da ONU para Mudanças Climáticas em Durban, na África do Sul, a COP17. O evento terminou com a renovação do Protocolo de Quioto até 2017. Mas você sabe o que determina este protocolo? É sobre este assunto e outros temas também sobre mudanças climáticas que eu converso hoje com a doutora Daniele Mendes Tamideni, que é especialista em direito ambiental. Tudo bem, doutora Daniele? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, o que é o Protocolo de Quioto? O protocolo, na verdade, é o documento mais importante internacional que a gente tem, que vincula as partes emissoras de gases de efeito estufa a metas obrigatórias. Então, esses países que são signatários do Protocolo de Quioto, eles assumem metas obrigatórias de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Então, para nós, isso é muito importante para o planeta como um todo, porque significa um comprometimento efetivo, vinculante desses países. Esse protocolo foi o primeiro grande documento que envolveu a maioria das nações? Nessa área, sim. Nessa área de emissões de gases de efeito estufa, que são os principais gases que nós temos aí a combater nessa área de mudanças climáticas, né? Sim, é o principal documento que temos. Tiveram outras convenções, por exemplo, o Protocolo de Montreal, que foi também um sucesso diplomático anteriormente, que determinava aquele gás do spray, todo mundo conhece, que de repente acabou, né? Os sprays, né? Isso. Foi uma convenção também muito importante também com relação a essa área, mas foi um gás específico, com um propósito específico, né? Sempre uma meta que o Protocolo de Quioto se torne também um sucesso como foi o de Montreal. Qual é o objetivo dessas grandes conferências? Discutir essas questões? Sim. O objetivo é coordenar as nações, os interesses das nações democraticamente. Então, por ser um tema de interesse global, ele não pode simplesmente ser decretado ou conseguido à base de uma imposição de valores de uma única nação ou de um grupo restrito de nações. Então, a intenção dessas conferências e dessas grandes reuniões que nós temos no âmbito multilateral da ONU é exatamente esse: garantir a democratização do tema. Então, o envolvimento de todas essas nações e a busca efetiva do que é melhor para todos nós, para o planeta. Entendi. E o que são essas COPs, as conferências de partes, né? O que é isso? A COP é um encontro anual, é uma conferência anual que acontece entre os países parte da Conferência Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e ela, entre esses países que são parte desta convenção, ela representa um momento que os países decidem o que foi feito e o que vai ser feito. Então, existem roteiros criados. Então, você já ouviu falar provavelmente no Caminho de Bali. Então, são assim diretrizes mesmo, políticas que vão ser tomadas pelos países que são membros dessa Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E aí a cada ano é discutido um tema? Não, eles são discutidos vários eventos que acontecem, na verdade, concomitantemente. Então, várias salas temáticas, vários países e delegações envolvidas. Então, por exemplo, o Brasil chega a uma conferência dessa com uma equipe diplomática gigante, uma equipe também de suporte, né, políticos e também membros da iniciativa privada participam, cada um na sua área de interesse. Então, tem reuniões temáticas, mas é um grande evento que analisa todos os aspectos pertinentes. Entendi. E nessa edição que aconteceu recentemente em Durban, na África do Sul, quais foram as principais decisões e resultados?
Bom, a principal decisão mesmo foi a prorrogação do Protocolo de Kyoto, né, que é um grande avanço para todos nós que dependemos do compromisso efetivo dos países com relação a isso. O Protocolo de Kyoto, ele se expiraria, se não houvesse essa prorrogação na COP feita agora em Durban, ele expiraria em 2012. Depois de 2012, ele não teria mais validade. Agora não. Ele será prorrogado. Claro que com algum esvaziamento, mas será prorrogado. Isso já é um avanço. Para nós é um avanço assim considerável, uma vitória. O evento aconteceu na África do Sul. É um dos continentes, não a África do Sul, mas a África como um todo, é um dos continentes mais afetados pela questão do clima. Como que os africanos se posicionaram nessa questão e assim, o que acarretará se a gente mantiver esse nível de discussão, o que vai acarretar para o continente? O continente como um todo, por ser um dos países com menor capacidade econômica, ele tem a menor capacidade de responder às mudanças climáticas. Então, os danos causados vão ser muito dificilmente mitigados por esses países africanos. Então o interesse deles é que saia logo, que comprometa logo, que os países efetivamente tomem atitude e que seja trabalhada uma atuação prática. Então a África teve uma participação bem incisiva nessa área, né, e fundamental para fazer o acordo, acho que vingar. É uma questão, esses acordos, o mesmo protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos, os países ricos, eles, a grande maioria não faz parte do protocolo, não é? A gente poderia dizer que eles preferem pagar ao invés de aderir? Eles, por exemplo, uma compensação financeira ao invés de aderir e fazer essa redução de gases? Uma coisa é concomitante à outra, uma coisa complementa a outra. Então, além das suas metas obrigatórias, você pode sim utilizar do mercado voluntário de carbono, você pode também favorecer os mecanismos de desenvolvimento limpo. Então, são condutas que, somadas, agregam muito mais do que separadamente. O que a gente deve ter em mente é que a vinculação, quando é obrigatória, tende a ser mais forte, né? Entendi. Essa questão de comprar cotas de carbono não me parece um tanto quanto, como é que eu poderia dizer, meio falso. Por exemplo, eu continuo poluindo, mas eu pago para um outro país que tem uma área maior para fazer essa compensação. Não fica meio falso isso? Eu acho que não. Eu sou uma grande entusiasta desse mercado, na verdade, porque é um mecanismo econômico de você fazer com que haja uma distorção da economia para o bem. Então, a economia normalmente vai se regendo por um princípio básico que todo mundo conhece: eu ganho mais, eu gasto menos, então eu tenho mais lucro, eu sou mais rica e isso acabou. Quando você institui ferramentas de precificação, de comércio dessas commodities ambientais, isso gera uma distorção positiva na economia, que pode gerar, assim, na minha leitura, consequências muito proveitosas para a humanidade como um todo, para a economia verde. E além disso, tem que ser considerado que as empresas não vão, obviamente, optar por isso todas as vezes. Isso seria uma fase transitória, porque a economia, conforme ela vai se desenvolvendo por uma forma mais verde, ela vai tendendo a economizar mais energia, a produzir de forma mais vantajosa, mais economicamente produtiva, verde, socialmente responsável, se houver essa mobilização em termos políticos, sociais e também econômicos. São frentes complementares, eu acredito. Então a senhora é uma grande entusiasta com essa prorrogação do protocolo. Eu queria que a senhora me dissesse por que é realmente importante essa prorrogação do protocolo de Kyoto.
Olha, por pelo menos mais 5 anos, né? Isso, exatamente. Isso dá um tempo para que as empresas e que os governos e que a sociedade como um todo se adapte melhor e, da mesma forma, qual era a alternativa se não houvesse a prorrogação? Era a inexistência desses mecanismos, a inexistência das metas obrigatórias, a inexistência dos mecanismos de desenvolvimento limpo, a inexistência do mercado de crédito de carbono. Então, a não prorrogação seria muito deletéria, muito deletéria. Agora, claro que poderia ter sido muito melhor, então poderia ter sido uma vinculação sem o esvaziamento, ou seja, sem a saída da Rússia, sem a saída do Japão, do Canadá, e que hoje em dia o protocolo ele foi prorrogado sim, mas ele basicamente fica com a abrangência apenas com 11% das emissões, que é a emissão que a União Europeia é responsável hoje em dia. Então, claro, poderia ter sido muito melhor e poderia ter sido uma coisa já imediata. Então, não prorrogar para depois ver quando será efetivamente quantificada as metas, poderia ter sido como foi um ponto levantado muito bem pelas ONGs e pelos cientistas, que teria de ter uma eficácia maior, um comprometimento imediato maior. Mas, diante das possibilidades, foi o melhor possível. Tá certo. Por que os países vão assumir apenas... Tem alguns países que vão assumir as metas somente a partir de 2020? Não, na verdade não é isso. É que hoje em dia eles não assumem essas metas. Uhum. A grande maioria dos países, inclusive o Brasil, entendia que as metas não deveriam ser obrigatórias. Deveriam ser metas, sim, verificáveis, mensuráveis, reportáveis, mas não obrigatórias. Então, cada um faria a sua parte na medida do possível e conforme o governo entendia necessário. Com essa decisão do protocolo de Kyoto, que eu tinha, né, que algumas pessoas falam, com essa decisão fica estabelecido que em 2017 ou em 2020, que ainda há uma discussão, esses países também assumam responsabilidades, entende? Então a discussão é a seguinte: para alguns países em 2017, os países mais atingidos, né, as ilhas, tal, eles têm essa premência, né, eles querem que seja mais rápido. Para outros países, inclusive para o Brasil, 2020 já é suficiente. Então fica nessa. Mas é um avanço, porque para quem não tinha nada, o Brasil não se comprometia a nada obrigatório, o comprometimento em 2020 já é um senhor avanço, né? E como é que foi a participação brasileira em Durban agora? Olha, eu tenho uma leitura bem positiva. Eu vi o pronunciamento do nosso chanceler patriota e ele, assim, antes da COP, ele já tinha uma leitura, olha, vamos fazer isso dessa forma, tal. E a participação brasileira nessa área especificamente, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo é uma criação brasileira lá de trás, né? Então, a nossa atuação diplomática nessa área, política de uma forma geral, é bem forte. O Brasil como um todo, ele tem um reconhecimento internacional assim significativo. A nossa participação como um país capaz de fazer a conciliação, de colocar as coisas de uma forma assim pragmática, a gente é muito reconhecido nessa área. A imagem do Brasil como bom diplomata, como bom conciliador, é assim, desde o Barão do Rio Branco, o patriota da diplomacia brasileira, um forte nosso. É um diferencial. Um diferencial, sim. O Brasil é visto como uma decisão importante, um mediador importante. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, eu queria saber da sua opinião sobre o novo Código Florestal brasileiro. Se ele teve alguma repercussão lá no evento, lá em Durban. Tá? O Justiça em Pauta vai para um rápido intervalo, a gente volta já já.
O Justiça em Pauta está de volta. Hoje nós estamos falando sobre mudanças climáticas. Eu converso com a doutora Daniele Denis. Doutora, no bloco anterior eu deixei uma questão, como é que foi tratado ou se houve repercussão do do Código Florestal Brasileiro? Olha, a repercussão interna é bem complexa. Tem pessoas que acham que foi muito vantajoso e pessoas que acham que foi assim muito deletério. Então depende do aspecto que você analisar. Na verdade, a ausência de qualquer mecanismo, de qualquer regra é às vezes pior do que uma regra que aceite o desmatamento, sabe? Mas lá fora a maioria das leituras foi no sentido negativo, então que ele fez vista grossa para o desmatamento e isso contribui um pouco para sujar, né, a imagem aí do Brasil. Tudo que foi discutido lá já vinha sendo tratado. Foi incrementado alguma coisa? Basicamente as inserções foram assim de cunho administrativo. Então, por exemplo, o Fundo Verde já existia em Cancún, já foi uma coisa criada em outros